Família, nós vamos aqui fazer sempre esses vídeos de comentário rápido e eles trazem muitas lições. Lições de dúvidas, tiram dúvidas que nós teremos. Então hoje a nossa palavra está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 50 ao 58. E nós temos muita coisa para aprender. São 8 versículos e que eu não vou ler de uma vez só, eu vou lendo. E os dois primeiros, que é o 50 e o 51, diz assim: meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito da carne e do sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. E o 51 diz: escutem bem, este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. 50 e 51. E como é que a gente explica essa coisa? Isso, ele revigora, dá um norte em relação à morte na nossa vida. Não é que nós sabemos que todos nós vamos morrer, isso é fato. Mas isso daí renova a nossa esperança. Mas ele diz primeiro que a carne e o sangue não pertencem ao reino de Deus. E é isso que nós somos hoje, carne e sangue. Então, ou como é que as coisas vão andarem? E como é que nós vamos explicar isso aí? Nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. E se você estiver precisando de livros, bíblias e tudo que se vende no Mercado Livre e na Shopee, aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo tem um link que te leva tanto ao Mercado Livre como à Shopee. Então lá você adquire bíblias em promoções, livros e tudo que você precisar que venda nesses marketplaces. E você aproveita, se inscreve no canal e dá o seu joinha para que esse vídeo possa chegar para muitas pessoas. Vamos iniciar assim, irmãos. Queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele, crendo em Jesus. 1 Tessalonicenses 13, 14. Então, carne e sangue não pertence ao reino de Deus, quer dizer, não vai para lá. Isso é quem realmente comete os erros, os pecados. Mas a esperança que nós temos aqui nesses dois versículos é a salvação. E aí, o versículo 51, ele trata um pouco também da questão do arrebatamento. E você vai ver aqui o versículo 51 de 1 Coríntios, que diz assim: escutem bem, este segredo nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Transformados num instante. Aquele que estiver vivo na volta do Senhor, ele terá essa transformação. A mesma transformação que terá o corpo que já morreu. Então, o que é que acontece? Isso eu estou falando de fé. E não estou falando aqui, por exemplo, para um ateu propriamente dito, porque talvez ele não tenha essa esperança. Mas eu digo a você que aquele que tiver essa esperança diminuída, entre na presença de Deus sempre e ele vai te responder em verdade. É isso que eu quero dizer para você. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 ao 54, agora nós vamos ter um texto mais longo, né, para a gente ir lendo e comentando. Num abrir e fechar de olhos, é o 52. Quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais. E todos nós seremos transformados. Mais uma confirmação que há aqui. Os mortos serão ressuscitados. E os seres humanos também serão transformados nesse momento. A gente passa a ter, como diz no popular, uma nova roupagem. E eu acabei de dizer em outro bloco aí que isso é uma questão de fé. Se a gente não entender que o Senhor Jesus ressuscitou, se a gente não botar essa fé em prática na nossa vida, nós não vamos ter essa
essa esperança propriamente dito. E o versículo 53 diz assim: pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir como o que não vai poder, o que não pode morrer. Então, a partir do momento dessa transformação, o nosso corpo passa a ter uma formação que já não morre mais. Mesmo você estando vivo naquele momento, ou você tendo morrido e ressuscitado. É algo que pode ser complicado na nossa cabeça, mas eu te digo uma coisa: busque Deus, busque o Senhor Jesus, que esse é exatamente o plano de salvação para a nossa vida. São essas as lições que nós vamos tirando. É esse o agir de Deus na nossa vida. O versículo 54 diz assim: assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que dizem as Escrituras Sagradas. Aí nós vamos dar uma passada rápida lá em Isaías, né, capítulo 25, versículo 8 e 9. E o versículo 54 termina assim: a morte está destruída, a vitória é completa. A morte está destruída e a vitória é completa. Veja o que diz Isaías, capítulo 25, versículo 8 e 9. 700 anos de Jesus Cristo, que é a nossa salvação, para aqueles que têm fé. O versículo 8 diz assim, de Isaías 25: o Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Versículo 9: naquele dia, quando dirão, ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Quer dizer, a salvação, ou na hora da salvação, é momento de festa. É um momento que a nossa vida é transformada. Como diz, acaba a dor. A partir daí nós vamos para a presença de Deus. Estou falando com você de fé, ou sobre fé. Agora nós vamos ver o versículo 55 e 56. O 55 diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. E agora vamos entender, para a gente tirar as lições. Se a gente entender isso aqui, a morte, o pecado, ele nos traz a morte. Como é que você explica isso? A lei, por intermédio do pecado, a lei nos fere, causa um ferimento. Como? Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado e a morte. Então, é o salário. E como é que a gente explica esse salário? E como é que o pecado traz essa morte? Por exemplo, você é uma pessoa que entra no mundo do crime. O crime, roubar, pode lhe trazer a morte a qualquer hora. Quem faz esse tipo de crime pensa que todo mundo é tolo e de repente encontra alguém que traz uma repressão tão grande que causa a morte dessa pessoa. E como é que essa lei fere? Ela fere da seguinte forma: vamos dizer que você esteja também cometendo crime de roubo e é pego, mas não é morto, mas é condenado. Quem te condenou foi a lei e você vai pagar o preço lá na penitenciária. Então a morte tem, o pecado tem o poder de lhe matar, porque é o salário dele, e também tem o poder de te ferir quando você é pego e não é morto. Agora nós vamos para os versículos 57 e 58, que são muito interessantes, que diz assim: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa obrigação de agradecer a Deus. Ele nos dá essa vitória por meio de Jesus Cristo, para aquele que tem fé. Só que tem um detalhe que está aqui no versículo 58. Tudo na vida da gente precisa desse detalhe, senão nós não temos sucesso.
E qual é esse detalhe? O versículo 58 diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes, firmes, ou firmes e constantes. Continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Continue na presença de Deus. Continue orando, continue congregando, continue fazendo bem, continue meditando na palavra de Deus todos os dias. Continue, porque dessa forma o Senhor entende. Estou falando de fé. Entende que nós estamos com Ele. Mas se eu só procuro Deus na hora que eu preciso, não se incomode, procure Deus o tempo inteiro. Ele une todas as potências. Ele une todas as ciências. Então ele não tem limite. Busque o Senhor. Agora também, o versículo 54 diz uma coisa que nós temos que fazer, que é o versículo 57. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente também não lembrar de agradecer, como é que nós vamos continuar? Como é que nós vamos meditar? Nós temos que agradecer a Deus por isso, todos os dias. Essa é a grande diferença. Então, agradeça a Deus, continue firme e constante, que a vitória é sua em nome de Jesus. Um abraço.